Boa tarde, pessoal. Bem-vindo à nossa live de Páscoa. O nosso convidado querido Geraldo Lemos Neto, a nossa live aqui. Bem-vindo, Geraldinho. Olá, queridos. Uma boa tarde para ti, um feliz domingo de Páscoa. Um Obrigado. abraço para vocês todos aí em Belo Horizonte, em Sobradinho. Não, aqui é Brumadinho. 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 É perto de BH. Que bom, meu amigo. É sempre uma alegria a gente bater um papo, né? A gente, desde o encontro dos amigos de Chico Xavier, que você veio a Torres, criamos uma amizade, eu, você, Laércio, Eduardo e tantos outros aqui. Então, A gente acaba tendo uma família aí, né? você tem os bons irmãos aqui em Torres, no Rio Grande do Sul. Ora, como não, né? Claro, muito. Boa Meu Páscoa aí amigo, a todos. que Estamos aqui com bom. muita alegria. Eu queria dividir esse nosso bate-papo, Geraldinho, te convidar, né? A gente tem essa vontade de falar um pouquinho sobre a Páscoa, né? Falar um pouquinho do Brasil. Eu vi que algumas pessoas mandaram perguntas nesse sentido e falar um pouquinho do futuro. Então, esses três temas assim para a gente discorrer um pouquinho. Tá bem. E, em termos da Páscoa, nós vamos estar falando de Jesus, né? É, Eu estava há pouco falando com uma amiga aqui querida, a Thay, ela deve estar nos assistindo já, sobre essa figura muito impactante até os dias de hoje, e é interessante como ela consegue unir pessoas de tribos muito diferentes, né? Esse amor do Cristo, ele abraça pessoas muito diferentes entre si. E o que tu está sentindo dessa Páscoa, que de certa forma a gente fez com uma quaresma obrigatória aí, né? olha, você pode até achar uma coisa estranha, mas eu nunca senti a Páscoa tão presente, não é? O sofrimento do Cristo, da Sexta-feira Santa, a questão da aparição dele para Maria de Magdala no dia de hoje, tão presente, tão verdadeiro como hoje. E eu posso dizer que, embora isso pareça um contrassenso, toda essa crise que nós estamos vivendo, que é a crise do coronavírus no mundo inteiro, internamente, dentro de mim, eu nunca senti tanta paz, tanta alegria de viver, tanta fé, tanta confiança em Deus, que isso tudo vai passar, é mais um teste para a nossa fé, para a nossa confiança. Ainda mais nós, espíritas cristãos, né? Que estamos tão próximos de lidar com a desencarnação, com a morte, com a mediunidade, com a comunicação espiritual, com os comunicados da vida maior, que através dos médiuns e de nós próprios chega. Então, não há razão para pânico, para histeria, para medos injustificáveis, porque sabemos tudo ocorre dentro da lei divina de amor, justiça e caridade, e dentro do mecanismo de ação e reação, do mecanismo de causa e efeito, que foi tão bem resumido por nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: a cada um será dado segundo as próprias obras. Então, nessa Páscoa, ô Cris, eu queria dizer o seguinte, que eu estou me lembrando muito daquele caso do Chico no avião. O Chico, o Chico pegou o avião e ele não gostava de avião, né? E ele pegou o avião de Uberaba para Belo Horizonte. E vocês todos sabem o caso, né? E no meio do caminho houve uma tempestade. E, naturalmente, imagina os aviões da década de 40, né? Meu Deus. Devia, devia balançar demais, né? E aquela coisa da década de 40, década de 50. E aquela coisa, o avião começou a balançar muito, todo mundo gritando, né? E o Chico começou a gritar também. E ele começou a gritar: valha-me Deus!
E Jesus nos acuda. E Emmanuel apareceu para ele. O que é? O que está acontecendo? O que você está gritando aí, Chico? Mas você não está vendo que o avião está caindo? Eu estou vendo, mas e daí? Mas e daí que o senhor não está vendo que nós estamos sob risco de vida? E o Emmanuel explicou para ele assim, não, de fato você está em risco de vida, mas não só você, mas como todo mundo aí dentro do avião está em risco de vida. Por que você está gritando? Eu estou gritando porque nós podemos desencarnar. E cadê a sua fé? Se você for desencarnar, pelo menos morra com educação. Né? E aí, o que acontece? O avião não caiu. Né? A minha conclusão é essa, que o avião do Chico Xavier não caiu. E ele pousou em Belo Horizonte, naquela época era o aeroporto da Pampulha, na década de 40, e ainda viveu quase 60 anos trabalhando, servindo ao Evangelho de Jesus, à doutrina espírita, né? Recebendo pela psicografia centenas de livros maravilhosos. Então, eu quero dizer com isso o seguinte, nós temos que ter essa tranquilidade de que a vida não vai terminar. Essa é uma crise passageira, como nós já passamos outras. Não é a primeira pandemia do mundo e nós já veremos de vencer mais essa provação coletiva a que nós fazemos jus, porque nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui sob a lei divina da justiça. E se estamos passando por isso, é porque nós precisamos passar por isso. Se não como uma expiação do passado culposo, como uma prova de nossa fé. Ninguém vai morrer de véspera, né, Geraldinho? Ninguém. A não ser for que, o né? caso, eu vou dizer a vocês uma coisa, se for o caso da gente, no meu caso particular, adquirir o coronavírus e vier a desencarnar, vocês podem saber que eu estou morrendo com fé e confiança em Deus. Com educação. Está morrendo com educação. Não vou gritar, viu? Não, porque as pessoas têm muito... A gente acha que tem um controle. Eu acho que essa pandemia veio quebrar essa ilusão que a gente controla as coisas, né? A ilusão materialista, né? Na verdade, o que nós estamos passando na transição planetária? A quebra e a destruição do paradigma materialista e do paradigma da incredulidade para nós introjetarmos dentro de nós aquele sentido maior que é o paradigma espiritualista, o paradigma da fé raciocinada. Isso é... E como é que tu encara, assim, a gente soube de forma mais... responder a pergunta da Páscoa, porque, afinal de contas, nós estamos na Páscoa, né? Hoje é o domingo de Páscoa. E aqueles que já estiveram lá na casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, sabem disso. Lá tem uma fotografia de Chico Xavier de costas. Lá no quarto dele, na casa de Chico de Pedro Leopoldo. E na época, ele pediu para que fosse fotografado de costas e para que fizesse um pôster dessa fotografia para ele pendurar no quarto dele. E o sobrinho dele lá falou com ele assim, Chico, mas isso é uma maluquice. Porque ninguém pede para tirar uma fotografia de costas. Está todo mundo querendo ficar bem na pose, né? Tirar uma fotografia de frente. Se fosse hoje, falaria assim, todo mundo quer fazer um selfie, né? E o Chico querendo tirar a fotografia de costas. Olha só. Aí, não é interessante? E mandou fazer o post. Está lá a fotografia até hoje. Quem quiser ir lá, conhece. E então o sobrinho dele falou com ele assim, então o senhor me explica por que é que o senhor quer tirar essa fotografia de costas. E o Chico falou com ele assim, olha, acontece o seguinte, meu filho, a maioria de nós cristãos, especialmente de outras denominações
cristãs, que não a espírita cristã, nós nos acostumamos a ver o sacrifício de Jesus de pendurado na cruz. E nós nos fixamos muito com o sofrimento, com a paixão de Cristo. Não é? O flagelo, o autoflagelo. É o Cristo que recebeu o flagelo do açoite, é o Cristo que apanhou, é o Cristo que sangrou, é o Cristo que, sob os pés descalços, teve que carregar a cruz do martírio sob o peso da ignomínia. E é o Cristo que foi crucificado na cruz, foi levantado na cruz, é o Cristo que suou sangue, é o Cristo que chorou e é o Cristo que foi coroado com a coroa de espinhos. Mas eu creio que a nossa visão espírita cristã não pode ser esta, de nós olharmos de frente, né, para o Cristo crucificado. Porque a mensagem do Espiritismo não para no Evangelho renovado com a crucificação de Jesus. Ao contrário, a mensagem do Espiritismo começa no que vem depois da cruz, nas costas da cruz. Olha que coisa curiosa. Que interessante. Não é? Nós temos que olhar o que está por detrás da cruz do Cristo, o que está nas costas do Cristo. Por quê? Aí ele respondeu ao sobrinho dele: o que está nas costas do Cristo é o dia da ressurreição. É o dia que Jesus, que é o domingo de Páscoa, né? Lá na Jerusalém do ano 33. É o dia que Jesus, esquecendo todo o martírio, todo o sofrimento, volta sereno do túmulo para se fazer presente ao lado de Maria de Magdala, para que ela espalhasse a notícia. E depois volta ao convívio dos discípulos, mostra as feridas ao apóstolo que duvidou, né? Que é o São Tomé. E depois ele vai se mostrar aos 500 da Galileia e fazer novas pregações no monte para 500 pessoas encarnadas, para que não restasse dúvidas de que havia vida após a morte. E depois disso, o cristianismo não para por aí, porque nós tivemos 20 séculos, e agora nós podemos falar 21, né? Porque nós já estamos no século 21, nós tivemos 20 séculos, o Chico falou com ele, dos seus discípulos reencarnando, tomando um novo corpo, se sacrificando pelo Evangelho para transmitir a palavra da Boa Nova. E hoje, há mais de um século e meio, nós estamos com o Espiritismo, que o Espírito da Verdade nos legou, mostrando que a vida espiritual está presente. Os nossos mentores, os nossos guias estão trabalhando em favor da humanidade renovada. Então, nós precisamos olhar não o Cristo crucificado de frente e nos martirizar pelo sofrimento dele, mas nós precisamos olhar com humildade e com admiração o trabalho de Jesus depois da cruz. Então, nós espíritas, a nossa Páscoa é essa. É a Páscoa do Jesus ressuscitado, é a Páscoa do Cristo que volta demonstrando a vida eterna, porque, afinal de contas, todos nós, no dizer do espírito de Neio Lúcio, através da psicografia de Chico Xavier, todos nós somos espíritos imortais, que haveremos de vencer a cova, de vencer o túmulo e prosseguir vivendo no século sem fim. Que bênção, né? Porque isso que tu está falando das costas da cruz, a gente começa a sentir Jesus através de algumas obras, como Boa Nova, como 2000 anos, e perceber que Jesus realmente foi único, né?
mas o seu trabalho não cessou naquele momento da Parou. crucificação. E não para Ele até hoje. não para até hoje. Essa noção é muito importante para quem é espírita novo ou para quem ainda não sentiu, né? Que Jesus não nos abandonou. Né? Exatamente. E vocês acham, nessa crise da coronavírus, ele deve ser o mais que trabalha em favor da humanidade neste momento. E não vou duvidar que tenha partido dele essa ideia de nos sossegar todos no lar, em casa, forçosamente, não é? Para que nós refletíssemos na transitoriedade da vida e na puerilidade da vida material. Aquilo que nós tínhamos ou louvávamos como mais importante na nossa vida, como, por exemplo, os bens materiais, o trabalho material, né? As obrigações sociais, e, de repente, tudo isso virou pó, porque nós estamos trancafiados dentro de casa, sendo forçados a ficar com os nossos familiares em ambiente de oração, que é o que eu tenho falado aí muito nas outras lives que eu fiz. E eu republiquei isso no meu Instagram recentemente. Nunca, uma frase que eu gostei muito, de tão verdadeira. Nunca se viu tantos templos, tantas igrejas, tantos centros espíritas vazios e tanta oração no lar. Não é? Que Eu acho que é legal. isso que Jesus quer. O que tu está falando, assim, eu moro na frente de uma igreja, Geraldinho, e a igreja está vazia e tem algumas pessoas ali cantando aleluia enquanto tu está falando, algo muito emblemático, assim, né? Eu acho que é por Aleluia. aí. É isso Que legal, mesmo. porque eu acho legal a gente começar por Jesus, porque muitas pessoas que vão nos assistir, estão nos assistindo, às vezes não sabem que o Espiritismo é cristão, né? Não conseguem associar O Jesus espiritismo com sem reencarnação. Jesus não é nada. Não é nada, absolutamente nada. É uma doutrina filosófica ou uma experimentação científica destinada a morrer, como outras que já morreram no passado. Então, o espiritismo, Chico Xavier falava conosco, é Jesus de novo para o coração do povo. Olha Tudo que que bonito. estiver fora disto é conversa fiada. Tem aquela conversa que Kardec, ele selecionava as mensagens que ele ia publicar, porque de ciência o mundo já estava bem encaminhado, né? O que faltava era a questão moral, né? Que é o que Faltava, Jesus... faltava a transcendência do espírito, não é? A compreensão das leis que regem a vida terrestre, a reencarnação, a mediunidade, a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados. Isso aí é um assunto legal, né, Geraldinho? Porque até materialistas, né, Marcelo Gleiser fala isso, a probabilidade matemática de ter vida fora da Terra é de tantos por cento, 30%, né? Igual à Terra, pela quantidade de bilhões de galáxias que existe, então é uma probabilidade matemática. Ele é ateu. O Stephen Hawking, no final da sua vida, se dedicou a preparar a Terra para os contatos futuros, né? Que eles viriam. Então, essa é uma temática que transcende também cada vez mais o Espiritismo. Tu participou de alguns documentários nesse sentido, onde nós nos tornaríamos parceiros dessas outras comunidades. Fala um pouquinho disso para nós. Como Jesus opera isso? Porque nós temos que compreender o seguinte, a própria ciência, hoje em dia, os astrofísicos, né, físicos quânticos, que se dedicam à mecânica quântica, à física quântica e à compreensão do universo, eu acredito que uma minoria, muito mini deles, não crê, não sabe que a vida, a probabilidade da vida extraterrestre é majoritariamente retumbante, né? Isso porque cada ano que passa, nós estamos adentrando mais a realidade da imensidão do universo.
né? Universo conhecido. E cada vez mais as descobertas são, são assim, astronômicas, são estrondosas, né? Superlativas. E cada vez mais a Terra vai ficando diminuta. Uma poeira no espaço sem qualquer importância. Então, o homem, no século XX, finalmente, através da ciência, reconheceu que ele não é o centro do universo. E essa questão do coronavírus aqui na Terra está mostrando que o homem não é o centro da vida na Terra. Não é? Interessante, né? É isso mesmo. Então, nós estamos diante de uma realidade insofismável. O Chico Xavier falou no programa Pinga Fogo. Nós estamos... Deixa eu até pegar aqui, porque eu tenho essa fala aqui, que aí eu vou ser mais fiel ao que o Chico disse. É o programa Pinga Fogo, ele diz assim: e nós estamos no limiar de tempos novos em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Olha que beleza. Então, não é nem o Espiritismo que vai se dar ao trabalho de revelar isso, porque, na verdade, o Espiritismo já revelou. O Espiritismo, por Allan Kardec, no trabalho de Allan Kardec no século XIX, em 33 livros, se a gente considerar cada revista espírita um livro, ele fez 33 livros em 15 anos. Olha só. Uma máquina de escrever, né? Em 15 anos, o trabalho de Kardec foi hercúleo, né? Ele fez a infraestrutura básica do edifício do que seria depois a codificação espírita cristã, o Consolador prometido pelo Cristo, aquele que viria nos lembrar de tudo quanto ele havia dito, né? Mas também nos explicar todas as coisas. Ora, a explicação de todas as coisas tem a ver com a ciência. Exato. Porque o homem na Terra, ele indaga sobre a sua existência, sobre o que ele é, onde ele está, porque ele está aqui, para onde ele vai. Isso é a filosofia. Mas é a ciência que responde. Muita gente acha que o espiritismo não acabou na França, né? Do ponto de vista, ele não teve os efeitos positivos que a gente espera. E a gente sabe, né, que se não fosse os espíritas do século XIX na França, o materialismo teria vencido, né? Teria vencido, exatamente. E houve o transplante do espiritismo para o Brasil, um projeto do Cristo. Por isso que o Chico recebeu o livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, revelando a missão do Brasil no concerto das nações em relação ao futuro da humanidade, não ao presente, né? Então, esse projeto é do Cristo, não é nosso. Aliás, o Cristo chega a dizer para Ismael, aliás, para Eliu, né, quando ele mostra, antes do descobrimento do Brasil, quando ele mostra a América do Sul para o espírito de Eliu, ele fala: é da vontade de meu Pai que para estas plagas do Sul eu transplante a árvore do meu evangelho, e estas plagas serão conhecidas como o coração do mundo e a pátria do meu evangelho. E na parte norte, ele se referia à América do Sul. E também ele se refere à América do Norte. E na parte norte situaremos o cérebro do mundo, que é os Estados Unidos da América do Norte. E o cérebro e o coração precisam andar juntos, estar juntos, para a construção da nova civilização. Né? Então, é o que está acontecendo agora, né? De certa forma, né? E é o que deve acontecer. Qualquer alinhamento do Brasil com qualquer outra nação significa que nós estamos fora do roteiro traçado por Jesus. Nós temos que nos alinhar com a América do Norte. Do contrário, nós estaremos falindo fragorosamente na nossa missão, né? E aí nós vamos ver que o Chico, no programa Pinga Fogo, ele fala assim, em determinado momento, voltando ao assunto dos extraterrestres, ele fala assim: nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus, né?
Olha Vamos só. ser humildes, né, gente? Exato. Então, gente, nós temos é que olhar para a frente, não é? Do nosso futuro, ou para as costas do Cristo, porque essas costas são largas, né? São lá. Elas aguentam o tranco. E confiar mais, ter mais fé, mais confiança em Deus, ter mais tranquilidade íntima, que nada acontece por acaso, que nós não estamos danados, que não estamos desamparados da bênção e da misericórdia divinas. Ao contrário, o Chico, para todos nós temos vários amigos que podem testemunhar isso. Eu vou citar aqui o Dirceu Abdala, por exemplo, o Carlos Bacelli, a doutora Marlene Nobre, que já partiu, não é? A família Barçante, a Sônia Barçante, dona Silvia Barçante, a sobrinha de Egorina, a sobrinha de Eurípides Barçanufo, Egorina Cunha, vários amigos de Chico Xavier, o casal Weimar e Creuza, lá de Weimar Muniz de Oliveira, lá de Goiânia. Tanta gente que convivia com o Chico, né? O casal de São Paulo, várias pessoas de São Paulo, como o casal Galves, o casal Ramaciotti, e o Chico falava com todos nós o seguinte, que aquele que estivesse trabalhando no bem, trabalhando na fraternidade, ele teria, nos momentos de maior provação, ele teria um acréscimo de proteção. Olha que beleza. Então, nós já temos um remédio aí, uma vacina comprovada. Então. Inclusive, eu vou citar o nosso amigo, grande amigo lá de Goiatuba, Goiás, Dirceu Abdala, que ele falou várias vezes com o Chico, ia lá visitar o Chico várias vezes durante os anos, e certa ocasião o Dirceu perguntou a ele: Chico, mas né, nessas horas de grande provação coletiva que nós teremos no futuro, como que vai ser, Chico? E o nosso trabalho no centro espírita com os menos favorecidos e as nossas tarefas, como é que vai ser? E o Chico falou assim: não, continuem trabalhando, não esmoreçam na fé. Quem estiver trabalhando estará protegido sob as bênçãos do Cristo. E digo mais, o Chico falou com ele, não só o trabalho no bem na fraternidade espírita cristã lhe será um anteparo espiritual, como também a todos os seus entes queridos. Olha só. Então, a receita, gente, para a gente continuar... Isso está até no texto bíblico, né? Quem trabalha salva a sua casa toda, né? Exatamente. A nossa tranquilidade interior depende desse trabalho, porque se nós continuarmos trabalhando em favor do próximo, com fé, com disposição, sem medo, sem histeria, sem desequilíbrios desnecessários, mantendo a luz da fé acesa nos corações, certamente estaremos sim protegidos pelas bênçãos da espiritualidade maior, e não somente nós, todos os nossos entes queridos vão ser protegidos por causa disso. Porque é aquela história que está lá nas cartas de Paulo. Paulo de Tarso escreveu isso, né? Como uma determinação superior. Eu gosto muito dessa frase. Ele diz assim: granjeai amigos. Não precisa dizer muita coisa, né? O primeiro milagre dele, ordenado por sua mãe, né? É uma obediência muito bonita, né? Ele faz em nome da amizade. Né? Exatamente. Porque, gente, quando a gente conquista um coração amigo, você amplia os seus laços de amor, de fraternidade, e na hora da aprovação você conta com esses amigos. É ou não é? Porque vamos supor o seguinte, uma pessoa que esteja em aflição, que esteja sobrecarregada e aflita, e você vai, em nome da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, e acolhe esse coração.
né? É claro que você não pode tirar a aprovação dele ou dela, mas você pode ter a obrigação de amenizar o sofrimento alheio, não é? Então, na medida em que nós amenizamos o sofrimento alheio e fazemos o bem a alguma pessoa, esse bem se multiplica. Por quê? Porque, indiretamente, nós estamos fazendo bem aos espíritos que protegem essa pessoa, que podem ser pais e mães, avós e avós, tios e tias, né? Até mesmo filhos e filhas desta individualidade, que podem ter desencarnado, estar no além, e que passam a olhar para nós com simpatia. Olha, aquele menino ou aquele moço, né? Ajudaram o meu filho, a minha mulher. E aí? A gente ganha um grupo grande de amigos, né? E na hora que a gente for precisar de um apoio, talvez eles serão os primeiros a nos defender. Para que a gente tenha coragem, para que a gente tenha tranquilidade na fé, para que a gente tenha disposição de continuar servindo, sem esmorecimento, sem tristeza, sem desânimo. Então é um mecanismo maravilhoso, porque o espírita tem mania de achar que a lei de causa, efeito, ação e reação é só pelo lado danado da coisa. É só pelo lado, não é? É só pelo lado do sofrimento e da expiação e do choro, do ranger de dentes, né? E a gente fala, tá vendo, tá sofrendo isso porque fez aquilo outro no passado. Mas a gente como não tem muita intimidade com o bem, né? Nós esquecemos o outro lado da lei de causa, efeito, ação e reação, que está resumida na frase de Jesus: a cada um será dado segundo as próprias obras. Ora, se nós estamos nos esforçando para fazer obras do bem, para obrar, como diz Kardec, né? Obrar no bem, na fraternidade, no amor, na solidariedade, então também esse retorno será pelo cêntuplo. Essa noção de que a caridade cobre a multidão dos nossos pecados é algo concreto, né? E não... É concreto. É exatamente. É concreto. Só para você ter uma ideia, o Chico falava comigo que a data dele de programação espiritual para desencarnar, ele reencarnou, nós todos sabemos que ele é a reencarnação de Kardec, não se disputa isso, né? Entre os verdadeiros amigos de Chico Xavier. E então ele veio com a missão de renascer no Brasil em 1910, né? E ele falou comigo: a minha tarefa iria se encerrar em 1997. Olha só. Mas aí eu fui tendo uma moratória atrás da outra. Por quê? Eram tantas pessoas orando em nosso favor, né? Ele falava que ele acordava de manhã e ele via em torno dele, ele fez assim com os dedos, sabe? Ele via em torno dele uma rede de preces. Que uma bonito. rede de preces, segurando ele no corpo. Olha que coisa extraordinária. Ele fez tanto... Claro que ele não falou nesses termos. Aí já é Geraldinho... Complementando. Ele fez tanto bem às pessoas que todo dia ele recebia à noite e durante a madrugada a prece de agradecimento daquelas pessoas. E quando ele acordava no corpo, ele se via preso no corpo. Ele não desencarnava. E aí a desencarnação dele foi adiada 7 vezes por causa disso. Porque eles resolveram, a vida maior resolveu mantê-lo no corpo, até que aí ele falou comigo assim, eu falei com ele assim: Chico, mas nenhum de nós quer que você parta, então eu vou redobrar as minhas preces para que você fique indefinidamente, né? Aí ele falou comigo assim: olha, Geraldinho, eu vou falar com você que eu fico muito grato com a prece de todo mundo, mas eu haverei de escapulir do corpo num dia que os brasileiros esqueçam de mim.
E eu fico torcendo que seja um dia que que o Brasil tenha muita alegria, que as pessoas esqueçam de mim, para eu poder me... De fato, né? Foi o dia da... E eu mesmo estava lá comemorando a vitória do Brasil contra a Alemanha na Copa do Mundo. Nem estava lembrando de Chico Xavier e o homem foi embora. Escapuliu da... Eu achei tão interessante que eu tive uma vez fui fazer uma viagem e naquele dia, naquele domingo, o Faustão interrompeu para relatar que Chico Xavier havia partido e o Luciano Zafir, na época era companheiro da Xuxa ali, né? Quis fazer um movimento de lembrar que o Chico havia partido, quem era o Chico. E eu tive a oportunidade de cruzar com ele no aeroporto no Rio de Janeiro e eu falei, Luciano, eu quero te agradecer por aquele dia tu ter lembrado do Chico quando a gente estava lá efusivo em função da Copa do Mundo, né? E ele ficou muito feliz, ficou assim, deu um sorriso, né? Realmente, coisa e tal. Porque estava passando batido aquele domingo e aí Faustão lembrou quem era Chico Xavier. E é uma figura tão interessante que tem uns antropólogos que estudam o espiritismo aqui na Federal do Rio Grande do Sul, que eles falam que Chico Xavier foi o mediador da cultura nacional. Exato. Que ele conseguiu unir espíritas, católicos, evangélicos, judeus. Na Unicamp de Campinas e também na USP de São Paulo, já há trabalhos que viraram livros sobre o assunto, inclusive. Que legal. Geraldinho, muita gente perguntando sobre o Brasil. Eu sei que tu é um defensor do Brasil, né, que tem uma vinculação muito grande com o nosso país. O que tu pode nos dizer que o Chico comentava sobre o nosso cenário, tanto político quanto, né, enquanto a nossa nação como um todo? Olha, eu vou pedir licença para não entrar muito em detalhes políticos, porque você sabe muito bem que isso inflama corações, né? E nós sabemos, isso não é novo, dizer que os brasileiros estão divididos, não, isso não é novo, gente. A divisão nessas egrégoras políticas, econômicas, sociais, filosóficas, religiosas, isso tudo são reinos milenares. E esses reinos milenares não são nem originários da Terra. São reinos milenares que vieram degredados de Capela. E eu ainda digo mais. Até aí foi Chico que me disse, mas eu, raciocinando com os meus botões, vou dizer que esse degredo é mais antigo ainda. Talvez é um degredo lá de Sírios, não é? Se os degredados de Capela vieram há cerca de 12 mil até 5 mil antes de Cristo, 12 mil anos atrás, até 7 mil anos atrás. Antes disso, houve também o degredo de Sírios para Capela, outros 15 mil anos antes. Então, nós estamos falando de 30 mil anos de coletividades, de nações, de afinidades distintas, que estão vindo de Sírios, depois de Sírios para Capela. Fomos expulsos de Sírios em determinada ocasião. Depois fomos recebidos em Capela para tentar a redenção. Não conseguimos, porque o próprio Chico Xavier me conta. Eu não vou entrar em detalhes, porque é muito longo o assunto, mas ele me conta que lá em Capela nós tivemos, infelizmente, uma guerra nuclear, né, entre as diversas nações, e que essa guerra nuclear acabou com 2/3 da vida física em Capela. E os responsáveis por ela, que fomos nós todos, não é? Principalmente os espíritas, que se acham grande coisa. Então, eu tenho a dizer a eles o seguinte, a nós todos, nós somos responsáveis pela guerra nuclear em Capela, pelas disputas de nossas nações. E isso veio para a Terra, começou 12 mil anos atrás e terminou a Grande Guerra em Capela, aconteceu
7.000 anos atrás, segundo Chico, 5.000 antes de Cristo. E aqui nós viemos reencarnando de acordo com as afinidades dos nossos grupos. Os arianos, os hindus, os hebreus, aliás, antes dos hebreus, os egípcios e, por fim, os hebreus. De modo que, passados tantos milênios, nós ainda não aprendemos a conviver em fraternidade e em solidariedade. Nós ainda Pode continuar, arrumamos... já vamos o nosso tempo aqui, tá? Tá. Nós ainda arrumamos problemas no campo das disputas ideológicas, das disputas religiosas, das disputas políticas e das disputas sociais. Então, já é hora da gente ser mais maduro, já é hora da gente esquecer essas disputas inglórias, que eu falo inglórias por quê? Primeiro, porque a gente não modifica a opinião de ninguém, não é? E segundo, porque essas opiniões, na realidade, elas fazem parte de famílias espirituais, não é? Então, essas famílias espirituais, elas se perpetuam no tempo e no espaço, nas nações. Tem uma coisa muito curiosa que eu vou contar a vocês. Eu acho que eu nunca contei isso de público, mas eu vou contar a vocês. Certa ocasião, eu estava conversando com o Chico Xavier, e ele fora funcionário público federal, né? E nós estávamos conversando sobre a dificuldade do funcionalismo público no Brasil, né? Dos professores, dos funcionários públicos municipais, dos funcionários públicos estaduais, dos funcionários públicos federais. Hoje em dia, os federais são os menos coitados, né? Os mais coitados são os municipais e os estaduais. Naquela época, na década de 80, a maioria deles recebia muito pouco por um trabalho hercúleo, porque tinha que atender o povo, atender a população, as filas, né? As filas nos bancos públicos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, nos bancos estaduais. Hoje são raros os bancos estaduais, mas naquela época todo estado brasileiro tinha um banco estadual. As filas nas secretarias e nos diversos departamentos da atividade pública, as questões relativas à educação nas escolas municipais, estaduais e federais, nas universidades. E a gente conversava sobre isso. Por que tanta luta? Por que eles ganhavam pouco dinheiro, pouco vencimento para tanto trabalho? E o Chico riu muito da minha pergunta e falou: seu Geraldinho, essa pergunta não é difícil de responder. Porque eu vou dizer a você o seguinte: a maioria dos nossos funcionários públicos no Brasil, e digo isso que de norte ao sul do Brasil, não somente na nossa Minas Gerais, mas do Rio Grande do Sul ao Amapá, de Pernambuco ao Acre, a maioria dos nossos funcionários públicos, nas vidas passadas, participavam da nobreza europeia, da nobreza portuguesa, da nobreza espanhola, da nobreza francesa, da nobreza italiana, da nobreza prussiana, da nobreza inglesa e até mesmo dos países nórdicos. E lá, nessas vidas passadas, eles recebiam honorários e subvenções vultosas, sem qualquer retribuição de trabalho. Então, chegou o momento para eles de retribuir com o trabalho que já lhes foi pago no passado, em outras encarnações, né? Atendendo o público que naquelas vidas das nobrezas europeias eles não atendiam. Porque o público, o trabalhador braçal, né, era totalmente marginalizado por essa classe da nobreza. De modo
que se eu fosse eles, eu me situo, o Chico falou, eu me situo na condição do funcionário público federal, se eu fosse eles, eu reclamaria menos e trabalharia mais. Chico tem essa coisa de inverter os papéis, né? Então, meu caro, eu vou dizer o seguinte, eu só posso dar um testemunho, sem vamos dizer assim, incomodar ninguém. Eu só posso dar um testemunho. No final da década de 80, por questões da política da época, que eu não vou entrar em detalhes, nós sentamos, eu e Chico Xavier, para conversar sobre aquela época, a política daquela época. Né? Nós estávamos às vésperas da primeira eleição presidencial de voto livre que haveria no Brasil. 1989. Então, 89, que o governo que foi eleito, o governo Collor, assumiu em 90. Não é? E naquela época o Chico fez, para mim, um descortino sobre o futuro do Brasil e do mundo. E ele rasgou o verbo, citando nomes, personalidades, que até aquela ocasião não tinham, vamos dizer assim, aparecido ou se destacado. E tudo o que Chico Xavier me previu nessa conversa. Eu não vou entrar em detalhes, porque eles são absolutamente desnecessários. Tudo o que ele me previu aconteceu. E está acontecendo. Então, de modo que eu tenho esse testemunho para dar, que Chico Xavier foi e é e continua sendo, depois de Jesus Cristo, o maior profeta da história da humanidade terrestre. Porque tudo quanto ele previu em relação à minha vida pessoal, em relação à minha vida amorosa, em relação à minha vida familiar, em relação à minha vida profissional, em relação à minha vida e aos nossos trabalhos no movimento espírita, e em relação ao futuro do Brasil e ao futuro da humanidade, até hoje, 100% se cumpriu. De forma tal que eu não posso duvidar daquilo que ele falou sobre o futuro que ainda não se cumpriu. Que forte isso, né, Geraldinho? E a gente sabe, né, que uma das probabilidades bem concretas, né, Geraldinho, é que o nosso querido Chico seja, de fato, né, o profeta do Apocalipse, né, nosso querido João Evangelista, o profeta Daniel. Eu não tenho dúvida nenhuma. Muita gente me pergunta isso e eu não tenho dúvida nenhuma. E eu custei a enxergar isso, mesmo convivendo com ele, mesmo tendo de 1987 até 1991, nós nos lançamos a um trabalho de pesquisa em Belo Horizonte, porque me incomodava, sendo mineiro de Belo Horizonte, e Chico Xavier, minha família materna de Pedro Leopoldo, e Chico Xavier sendo de Pedro Leopoldo, e tendo convivido 49 anos da sua vida em Pedro Leopoldo e Belo Horizonte, com os espíritas da época, com os centros espíritas da época, me incomodava que não havia notícias vamos dizer assim, na literatura espírita sobre essa época. As notícias eram muito reduzidas. Então, nós nos lançamos a uma pesquisa. Na época, a gente fazia parte da diretoria da União Espírita Mineira, e a dona Neném Aluoto, que presidia a União, e o secretário-diretor da União, que era Martins Peralva, nos encomendou isso. Eu expressei aos dois a nossa inquietude em relação ao assunto, e eles nos autorizaram a fazer essa busca, essa pesquisa. Então, foram 5 anos de buscas nos centros espíritas da capital mineira, na União Espírita Mineira, nos arquivos históricos da União Espírita Mineira, nos exemplares antigos do jornal O Espírita Mineiro. Então, nós fomos
pegar testemunhos das pessoas que ainda estavam encarnadas naquela época e que haviam convivido muito com Chico Xavier. E nessa época toda, a gente fez o livro que chama-se Chico Xavier, Mandato de Amor, que foi editado, então, pela União Espírita Mineira e lançado em 1992 para comemorar os 65 anos de mediunidade de Chico Xavier no dia 8 de julho de 1992. Esse livro foi lançado, nós achamos essas fotografias maravilhosas do fotógrafo José Góes, que era Chico na década de 30, de 40, de 50, que até então o movimento espírita não conhecia. E aí, nós lançamos o livro, imagina, em 1992. O Chico ficou muito feliz com o livro. Anos depois, eu digo mais de 20 anos depois, só depois do centenário de Chico Xavier, que foi em 2010, não é? É que eu fui ver que tem duas mensagens lá, uma do espírito de Cassimiro Cunha e outra do espírito de Augusto dos Anjos. Notem bem, do livro que eu havia feito, né? Eu havia coordenado, feito a diagramação do livro, vamos dizer assim, a projeto editorial do livro. Eu havia escolhido as mensagens que todas elas naquela época eram inéditas. E todas as duas mensagens, extraordinárias mensagens, foram psicografadas por Chico em anos diferentes, no dia 31 de março, na sede da União Espírita Mineira. 31 de março, relembrando o quê? A desencarnação de Allan Kardec. E todas as duas mensagens, tanto de Augusto dos Anjos, quanto de Cassimiro Cunha, na poesia deles, que lhes era característica, apontavam Allan Kardec como a reencarnação do discípulo amado do Cristo. Quem que é o discípulo amado do Cristo? João Evangelista. Ora, olha só como que quando a gente é cego para uma realidade, a gente não enxerga, né? E é só depois que nós fomos enxergar o que estava no nosso nariz, né? Uma vez que nós temos certeza de que Chico é Kardec, então Kardec, sendo João Evangelista, Chico é João Evangelista. O grande médium do Apocalipse. No capítulo A Ordem do Mestre, Jesus manda João Evangelista, né, ele ordena que João Evangelista descortine a voz dos mortos, né? Pede que os mortos falem. Os mortos falarão. A Ordem do Mestre. E aí, ele é o seguinte, essa mensagem é de Humberto de Campos. Está num dos livros deles, que eu não sei se é Crônicas de Além Túmulo ou Cartas e Crônicas. Eu acho que é um dos dois. É isso aí. E nessa mensagem era a véspera do século XIX. Quer dizer, que estavam ainda vivendo o século XVIII, né? E Para mim, Geraldinho, vou te dar a minha opinião, 1803. A véspera da reencarnação de Allan Kardec. Não? Não, porque ele fala na virada do ano, na virada do século. Estava próxima. Leia lá. É a virada do século, né? O século XIX não tinha raiado ainda. Então, não tinha chegado o ano 1800. E, em determinado momento, Jesus chama a sua presença na alta espiritualidade o espírito de João Evangelista. E pergunta para João Evangelista como é que andavam os seus seguidores na face da terra. E João Evangelista está desolado. Ele não está feliz, ele está triste. Fala com Jesus que não estava adiantando muito, porque aquelas instituições que haviam tomado a si a responsabilidade de levar a palavra da Boa Nova de Jesus ao coração do povo haviam se desviado do roteiro original, haviam se desviado do coração da população e haviam se ligado ao poder e ao Estado. E ligados ao poder e ao Estado, se encheram de riquezas e chegaram, inclusive, a matar e perseguir em nome do próprio Cristo, fazendo uma alusão direta, não é, aos problemas tidos com as cruzadas e depois com a Inquisição.
E Jesus fala com ele assim, mas você está desanimado, João? Meu João, fala assim. Meu João. Senhor, eu estou. Com essa gente não tem jeito não, porque os teus enviados foram perseguidos e mortos, queimados em praça pública. E Jesus fala com ele assim, pois eu não estou desanimado, não. Né? Ele fala com João Evangelista. Eu estou mais confiante do que nunca. Se os meus enviados na terra foram perseguidos e mortos até hoje, vou mandar que se abram os túmulos e as vozes dos mortos retornem para cantar a realidade da vida eterna. E tu, João, fala com ele. E tu, aí vem a ordem do mestre, né? E tu, João, descerrarás para a humanidade eu agora me foge o nome. Eu tenho aqui, Geraldinho, vou te ajudar aqui. O véu que encobre, lê aí para mim. O véu que encobre a noite triste dos túmulos. É isso aí. Deste Natal em diante, meu João, descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite triste dos túmulos, para que a verdade ressurja das mansões silenciosas da morte. Os que já voltaram pelos caminhos ermos da sepultura retornarão à terra para difundirem a minha mensagem, levando aos que sofrem, com a esperança posta no céu, as claridades benditas do meu amor. Exatamente. E aí é o Consolador, né? Então, a quem que Jesus está dando a tarefa de trazer ao mundo o Consolador? Ao espírito de João Evangelista. E Kardec, alguns anos depois, 1803, ele reencarna, 1804, para nascer em outubro, 3 de outubro. Mas é interessante que tem uma outra mensagem de Humberto de Campos, que vai falar de Kardec, e aí quando vai enaltecer Kardec, fala, e Kardec, cumprindo a ordem do mestre, fazendo a conexão com esse capítulo aqui. Muito bonito. O próprio Emmanuel tem uma mensagem linda, se não me engano, o livro é Opinião Espírita, chama Jesus à Porta, Kardec à Chave, em que ele fala exatamente na sintonia dos dois, né, de Kardec com Jesus. E ele fala que sobre o missionário que seria Allan Kardec, né, toma corpo para dar cumprimento à promessa do Consolador. É uma coisa maravilhosa. Então, eu convido a todos que tenham dúvidas, ou mesmo aqueles que são detratores dessa ideia, que estudem mais. Porque cada vez que cada ano que passa, nós encontramos mais evidências inquestionáveis a respeito dessa realidade, que Allan Kardec, que é o missionário da renovação humana, nada mais é do que a volta de João Evangelista na face da Terra. Basta que vocês reparem o último capítulo, que se não me engano é o capítulo 24, do próprio Evangelho de João. Lá, João se encontra com Jesus à margem lá do lago de Genezaré, não é? Na Galileia. Ele estava conversando, materializado. Foi a última aparição do Cristo para os seus discípulos. Os discípulos estavam à margem do lago de Genezaré. E o Jesus materializado conversava com João Evangelista e apontava para os céus, como a mostrar a João o futuro. E Geraldinho, a nossa live tem 15 segundos, então assim, vou te convidar, vai cair aqui, eu vou te chamar de novo. Pode ser para a gente concluir? Pode ser. A gente aguarda. Já volto aqui então, pessoal. Até mais.
esperando o Geraldinho entrar, pessoal. Lembrando que o Geraldinho conviveu com o Chico Xavier bastante tempo, foi editor de vários dos seus livros, fundador da Casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, e tem uma bagagem muito bonita para nos mostrar aí. Deixa eu achar o Geraldinho aqui para chamar ele para nossa live aqui, pessoal. Geraldinho, cadê você? Geraldinho, pedi para você entrar e sair de novo. Deu, tá aqui. Obrigado, pessoal, que tem umas mensagens aí. Voltamos. Bem-vindo, Geraldinho. Bem-vindo. Então, nós paramos onde mesmo? Nós estávamos falando de Chico. O pessoal pode nos ajudar aí. No fim, eu demorei para voltar aqui. Agora, a questão... Não, então, eu estava dizendo o seguinte, que nós precisamos estudar mais, né? Sobre os indícios inquestionáveis de que Chico é Kardec e de que Kardec é João Evangelista. Porque isso faz parte do nosso aprendizado em relação a um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a reencarnação. Muita gente fala assim, mas para que? Isso é uma bobagem, para que entrar nesse assunto? Ora, minha gente, se nós espíritas, que no Ocidente somos os únicos dos grupos religiosos que acreditamos e sabemos da existência da reencarnação, se nós não formos estudar isto, quem é que vai? Isso, para mim, é muito claro de espíritos de outras denominações religiosas que hoje são espíritas que ficam horrorizados quando se fala da reencarnação de alguém, né? Exatamente. Então, é nós espíritas que temos que estudar, sim, né? Filosoficamente falando. Sem problema nenhum, né? E também com as informações das fontes consideradas primárias da nossa amada doutrina. Agora eu me lembrei o que eu estava falando. Eu estava falando do último capítulo do Evangelho de João, né? Então, Jesus estava conversando com João Evangelista. Foi a última aparição de Jesus. E ele mostrava o horizonte para João Evangelista numa conversa particular. Jesus quis conversar, uma conversa particular com João Evangelista. E aí Pedro vai se enciumar. Pedro é bem o representante do homem, né? Ciumento. Nós todos somos muito ciumentos, né? E aí Pedro se aproxima do Cristo, e o Cristo o repreende. E fala, porque ele estava falando com João Evangelista, que importava, ele próprio, João Evangelista, coloca isso no final do Evangelho, que Jesus falava com ele, que importava que ele, João Evangelista, que ele chama de discípulo amado, ficasse na terra até que ele, Jesus, voltasse. João 21, versículo 22. Tá bom. A partir daí, porque vai até o final do capítulo. É o último capítulo do Evangelho de João. Não é? Aí aparece Pedro, e Pedro fica enciumado, e Jesus o repreende. Fala assim, que te importa a ti que eu queira que ele, João Evangelista, fique até que eu venha novamente, né? Que te importa a ti? Segue-me tu. Quer dizer, a tarefa sua, Pedro, é outra. Não venha querer assumir a tarefa que eu estou dando para João Evangelista. Não é assim? E assim a gente vê no movimento espírita isso até hoje. Médiuns querendo assumir o papel de outros médiuns, né? Por vaidade, por orgulho, por invigilância, querendo aparecer ter mais mediunidade do que tem efetivamente, né? Querendo ser um Chico Xavier. Gente, que te importa a ti? Segue-me tu, né? Faça a tua tarefa. Cada um de nós tem uma tarefa.
se para alguém esse assunto não é interessante, né, com todo respeito, porque eu já vi gente interpolar, por exemplo, Cristiano, tem tanta gente passando a necessidade, vocês preocupados com isso, mas quem é que vai deixar de fazer o atendimento que Kardec nos obriga, né, nos conclama, né, por causa de um estudo paralelo? Ou seja, a gente tem trabalhado cada vez mais ao saber que existe um vínculo, sim, entre Chico e esses personagens, né? Muito provável, porque a gente fica mais responsável de ter noção do que está escrito ali, né? E seguir os exemplos que eles deram, né? Embora em vidas diferentes, mas a personalidade é a única. Mas voltando ao caso da conversa de João com Jesus, que foi a última conversa de Jesus na Terra, porque daí Jesus ascendeu, né? Então, o Pedro então sai, levou essa repreensão do Cristo e vai embora. E eu vou te pedir, Cristiano, que leia, porque é muito bonita essa parte. João Evangelista, terminando o evangelho dele, olha o que ele escreve. Ele fala se todos os feitos de Jesus fossem escritos, nem todos os livros da Terra teriam capacidade de conter esses ensinamentos. Leia aí para nós. Vou ler. Versículo 25 do Evangelho de João, capítulo 21. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. E termina o Evangelho. Olha só, acabou. Qual que é a dica que João Evangelista está dando sobre a própria tarefa dele? A tarefa dele no futuro, que Jesus tinha mandado ele ficar na Terra, seria ligada aos livros, como foi a tarefa de Allan Kardec e como foi a tarefa de Chico Xavier. Como eu disse, Allan Kardec, em 15 anos, 33 livros, codificando a base, a infraestrutura da codificação espírita, da revelação espírita. E Chico Xavier, em 75 anos, 526 livros até hoje. Então, se nós formos somar aí 15 anos com 75, são 90 anos de trabalho, né, desse espírito em 2 vidas. Faça a conta aí, 526 com 33, 559 livros publicados até hoje, já revertidos em mais de 35 idiomas pelo mundo afora, com mais de 50 milhões de exemplares vendidos no mundo inteiro. Um fenômeno. Olha só, a obra de Kardec é a maior obra em número de exemplares vendidos, é a maior obra em língua francesa do mundo, em número de exemplares vendidos, tá? E a obra de Chico Xavier é a maior obra em língua portuguesa do mundo. Será coincidência? Não é. Eu sou mais radical que tu, né, Geraldinho? Porque eu tenho minhas teorias, eu mando para o Geraldinho, a gente bate papo, eu tenho um carinho enorme por ele, lá pelas pessoas da casa dele, e eu tenho a intuição, a gente até tem um artigo lá na editora Vinha de Luz, trabalhando essa hipótese de que Kardec é René Descartes, né? Quem vai ler a introdução do Livro dos Espíritos, vai ler o Discurso do Método, a gente tem ali uma situação muito parecida, tem o sonho de Descartes falando que ele encontra com o Espírito da Verdade, e aí a gente imaginar que esse mineiro humilde, que as pessoas achavam que era uma pessoa simples, que não tinha condição de entender os espíritos que ele psicografava. Imagina. É o cristão modelo, maior que todos os que ele psicografou praticamente. Olha, e para mim, na minha opinião, Emmanuel não chega na barra da calça de Chico Xavier, em matéria de ação espiritual. E para mim, né, então, ouso dizer que é uma hipótese que a gente não altera o nosso empenho no bem, na caridade, não altera em nada. Para mim, eu ouso dizer que Chico Xavier é, sim, a reencarnação de René Descartes também. Também. Né? Eu também penso assim. Eu penso porque ele fala, né, que no sonho que ele tem com o Espírito da Verdade, ele viu uma coletânea de poesias, né?
Esse sonho extraordinário, né? Que René Descartes sai do corpo, tem 3 sonhos seguidos, 3 dias distintos. Os 2 primeiros, ele mal se coloca de pé no mundo espiritual. Só no terceiro é que ele consegue um certo equilíbrio para manter-se no mundo espiritual, consciente, acompanhando tudo. E nesse terceiro sonho, isso é relatado por ele mesmo, viu, gente? Não é chutação nossa. Você pode procurar isso na internet, esse sonho é narrado por psicanalistas, psicólogos, junguianos, enfim, né? Tem um livro de uma psicóloga francesa que reside na Áustria, se não me engano, que publicou esse sonho, que havia sido deixado manuscrito pelo próprio René Descartes. E aí... Isso está no site da Vinha de Luz, né, Geraldinho? Quem quiser entender um pouquinho do que a gente está falando. E aí ele próprio fala, ele vê o Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade mostra a ele um primeiro livro na cabeceira de uma mesa. E ele vai lá, quando ele olha o livro, ele vê um título, Dicionário da Ciência. Olha que importante isso. Isso foi em 1600, se não me engano, 16 ou 19. Agora me foge a data agora. Por aí. Por desencarne em 1654? Foi 1616, se não me engano. Foi no mês de novembro. E aí, então, ele vê Dicionário da Ciência. Em 1636, quer dizer, 20 anos depois, é que ele vai publicar, ele próprio, René Descartes, vai publicar o Discurso do Método Científico, que é o Dicionário da Ciência, que é justamente a base da ciência moderna, né? Que deixou de ser uma coisa empírica, de experimentação empírica, para ter um método científico de análise, inaugurando, assim, a Era da Razão. O René Descartes inaugura a Era da Razão. Ora, Kardec inaugura a Era da religião com a fé raciocinada. Ele faz as duas junções. Agora, o mais interessante é que depois, o sonho não acaba aí, porque depois o Espírito da Verdade mostra a Descartes 5 volumes. Olha que coisa curiosa. 5 volumes. E ele próprio, Descartes, fala que é um Pentateuco. Olha só. Ora, quem fez um Pentateuco? Allan Kardec, o Pentateuco espírita, a codificação espírita. Só que lá, a princípio, ele vê um nome de uma antologia poética, né? De Ausônio, do cônsul romano Ausônio. Mas sobre o título, vê se você consegue isso aí. O sim ou não, é o sim ou não de Aristóteles, né? Que Ausônio traduziu Aristóteles. Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando do título desses 5 livros. Que, enfim, ele faz menção que seria um trabalho poético, não é? Ele faz menção que seria um Pentateuco e depois fala que seria um trabalho poético. O Corpus Poetarum? Corpus Poetarum, exatamente. Seria o Corpus Poetarum. Olha que coisa curiosa. O trabalho de mestrado do pesquisador Alexandre Caroli Rocha foi a respeito do livro Parnaso de Além-Túmulo, de Chico Xavier, né? Ele chega à conclusão que os autores, poetas portugueses e brasileiros, que se expressaram através da mediunidade psicográfica ou de audição, clareaudiência de Chico Xavier, respeitaram na íntegra a sua maneira de fazer poesia, a estrutura poética de fazer poesia que eles tinham em vida, antes de desencarnarem. E o mais interessante é que o Alexandre vai falar comigo que a estrutura do Parnaso de Além-Túmulo, a estrutura de exposição dos temas, desde a primeira poesia até a última, mesmo em se considerando os poemas que foram acrescentados depois neste livro, respeitaram ipsis literis a estrutura do Livro dos Espíritos, a estrutura de exposição dos princípios básicos da doutrina espírita,
que foi adotada por Allan Kardec no seu método de exposição da filosofia espírita através do livro, o Livro dos Espíritos. Então, olha aí, a ligação do Pentateuco de Kardec com a primeira obra publicada de Chico Xavier, que é o Parnaso de Além Túmulo, que nada mais é do que o corpus poetaro, né, da poesia da revelação espírita, expressa na linguagem poética, no gênero da poesia, no gênero poético, mas que contém a mesma estrutura filosófica do Livro dos Espíritos, que expõe os princípios básicos filosóficos da doutrina espírita ao mundo. Isso é muito legal, Geraldinho, porque assim, quem assiste o filme René Descartes, um filme italiano, tá? Que a gente super recomenda, até vou ver se eu abro aqui para indicar o número do diretor, para vocês poderem procurar no YouTube. Cartésios, filme de 74, feito pelo mestre do cinema Roberto Rossellini. Olha que hábito curioso que tem René Descartes. Pega os livros, geralmente de poesia, e os abre ao acaso, para ler as poesias ao acaso. Tal igual que Xavier fazia. Então, assim, é tão interessante isso, gente, porque o espírito tem muitas facetas, né? Muitas propriedades ele acaba desenvolvendo numa encarnação. E como o Geraldinho disse antes, cada um tem a sua missão. Pedro tinha a missão dele, João Evangelista tinha uma outra missão, nós também temos. A gente tem que tolerar a missão diferente do nosso irmão, que nessa encarnação pode estar vinculado, por exemplo, à causa animal. E para ele, nessa encarnação, não vai ser a causa dos idosos. Exato. Para outra pessoa, vai ser a pesquisa histórica para trazer a verdade, certa formatação cultural. Vamos respeitar essa pessoa que está engajada nesse movimento, né? É essa pluralidade que faz com que tudo floresça e a gente tenha caridade em tudo, né? Tem o bem se espalhando em tudo. E nós temos que enxergar a unidade nessa pluralidade. Porque se cada um de nós fosse exatamente igual ao outro, o mundo seria uma chatice, não é? Insuportável, né? Absolutamente previsível. E não evoluiria, porque se o outro ao meu lado é igual a mim, eu não aprenderia nada com o outro. Exato. Nós estamos nesse esforço de conviver em sociedade para aprender a lidar com as diferenças, a respeitar a opinião alheia, que é, de ordinário, diferente da nossa. Mas nessa diversidade, nós podemos encontrar a unidade. E a unidade terá que ser sempre norteada pelo bem comum, né? pela verdade, pela fraternidade, pela justiça, porque são as leis básicas do universo. Justiça, a cada um será dado segundo as próprias obras. Básico, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor, a tolerância. Jesus não nos tolerou? Jesus não nos perdoou? Então, a tolerância, o perdão. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, com tolerância, com perdão, com misericórdia. Outra lei divina, fazei ao outro aquilo que queríeis se vos fizessem. Né? Então, você vai agir com o outro da mesma maneira que você quer que o outro haja com você. Se a gente parar para pensar, e a gente seguir essas 3 leis básicas fundamentais da vida, reveladas por Jesus, a humanidade ela não vai passar a ser mundo regenerado, não, ela vai passar a ser mundo feliz. Vai dar um salto evolutivo. Mas como a gente ainda está apegado a esses reinos que eu havia falado, né? Na parte primeira, esses reinos de ideologia, de interpretação, de verdades subjetivas, particularistas, e a gente não consegue ver o todo, aí realmente vem... É por isso que a gente precisa do coronavírus. O coronavírus vem com um remédio. Um remédio amargo, mas necessário. Amargo, mas necessário.
a humanidade estava indo num ritmo que era provável até que ela se entregasse a uma guerra nuclear, não é? A uma guerra de destruição, disputas comerciais, disputas ideológicas, disputas militaristas, né? No campo da disputa atômica, por exemplo, nações querendo obter o domínio da tecnologia nuclear para destruir as outras. Então, chegou num ponto que a própria vida superior, sob a coordenação do Cristo, falou assim, não, vamos dar um sossega-leão nesse povo aí embaixo, né? E o sossega-leão chama-se coronavírus, que não é novidade nenhuma, não é novo coisa nenhuma, é um vírus que começou, a família desse vírus começou a atacar a Terra em 1963. Houve uma pandemia, na época era epidemia porque foi localizada na cidade de Hong Kong, que matou 200 mil habitantes da cidade de Hong Kong em 1963. Nossa. Vejam só. Então, é um vírus que é mutante, já teve outras classificações, como SARS, como MERS, H1N1, é tudo a mesma família, né? Que é a família chamada coronavírus. E agora chegou sobre essa nova mutação no ano 2019. Olha só, você acha que isso é à toa? O ano que encerra a data limite? Né? Alguém me deu um amigo do Canadá, César, ele mora próximo lá de, não sei se ele, Montreal, Quebec, dirige um centro espírita lá, perguntou, Geraldinho, será que nós não estamos sendo ingênuos de pensar que a guerra nuclear não virá mais? Será que não há um engano? Porque essa situação toda do coronavírus poderia provocar, sim, uma disputa entre as nações mais grave. E eu digo a ele o seguinte, vou responder sua pergunta, César. Não há engano, coisa nenhuma, porque eu vou dar o testemunho aqui do que eu ouvi de Chico Xavier. E eu ouvi de Chico Xavier que se a gente vencesse o período de 50 anos, que é o último período do chamado 3 períodos de incredulidade que Allan Kardec já havia previsto no livro O Livro dos Espíritos, pergunta 798. Deixa eu ver se eu tenho a pergunta aqui. Kardec já havia previsto isso, viu, gente? Pouca gente sabe disso. Então, o Kardec havia previsto que depois da época dele, ele tinha perfeita noção que o Espiritismo não vingaria na época dele. E nem nas 3 gerações seguintes à época dele. Ele chama, nós ainda teremos 2 ou 3 gerações onde o fermento da incredulidade preponderará. E só o tempo dissipará o fermento da incredulidade. Olha só, ele fala isso na pergunta, se não me engano, 798. Deixa eu pegar aqui para não dar errado a vocês. Essa questão é muito importante. E eu vou citar aqui a pergunta para vocês. É a pergunta 798, isso mesmo. Na nota, Kardec faz uma pergunta, os espíritos respondem, aí tem uma nota de Kardec. Lá diz assim, na nota que Allan Kardec publicou nessa questão, 798. Mas ainda haverá, durante 2 ou 3 gerações, um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará. Em primeiro lugar, Kardec se refere, então, a 3 períodos, 2 ou 3 períodos. Como ele tem consciência de que não somente os seres humanos têm livre-arbítrio, mas as coletividades também, o futuro não é determinado de imediato. Pode ser uma coisa ou pode ser outra. E aqui ele diz claramente, nós teremos, depois da minha geração, 2 ou 3 gerações de incredulidade. Se a humanidade seguir bonitinha, depois da minha geração, nós teremos 2 gerações de incredulidade. Se a humanidade não for bonitinha, não for boazinha, nós teremos 3 gerações de incredulidade.
Aí eu fiquei pensando, o que será uma geração de incredulidade na cabeça dele? Incredulidade nós sabemos o que é, mas o que é uma geração na cabeça de Kardec? Porque nós temos aqui a nossa opinião do que seja uma geração hoje. Uma geração hoje, né, está ligada à expectativa de vida das pessoas. 78 anos para as mulheres, 78 anos para os homens, 80 anos para as mulheres. No mundo ocidental, em média. Mas, obviamente, na época de Kardec não era isso. Aí eu fui pesquisar. No site A História da Longevidade, eu encontrei um dado pavoroso. A Alemanha, que era a Prússia da época, tinha expectativa de vida de 37 anos,2 meses. Olha só, não é nada. 37 anos. 37 anos você já era caduco, meu filho. Na época... Então eu já estou caduco, Geraldinho. Você já está caduco. Olha como que o mundo avançou. Por isso que a gente tem que ter fé na humanidade também. A humanidade avançou uma coisa extraordinária da época de Kardec para hoje. Tem outro site em Portugal, chama-se acervo.público.pt/multimídia/infografia/A Vida desde 1820. Esse site, A Vida desde 1820, é uma pesquisa sobre a expectativa de vida desde 1820 de vários países, inclusive o Brasil. E pasmem vocês, a expectativa de vida de um francês em 1860, portanto, 2 anos antes de Kardec lançar o Evangelho segundo o Espiritismo, era de 42 anos. E a expectativa de vida da França, do francês, em 1870, ou seja, 1 ano depois da desencarnação de Kardec, era 35 anos. Aí você fica... 4 vezes 4, arredondando, 4 vezes 4, 160. Não é? Mas aí vamos pensar o seguinte. Obviamente, essa expectativa de vida diz respeito a todos os franceses. Então, ao camponês, que não tinha acesso à saúde, não é? À pobreza de Paris. Mas Kardec não era da pobreza de Paris. Kardec era da elite. Não é? Era um professor emérito, convivia com a elite parisiense, com o grande mundo parisiense, das artes, da cultura. Ele frequentava, o Chico me disse isso, ele frequentava todo sábado os saraus de George Sand, Madame George Sand, onde ela recebia na sua casa, ela era companheira de Chopin, ela recebia na sua casa Liszt para tocar piano, Brahms para tocar piano, Schiller para declamar os seus poemas, não é? Mendelssohn, outros pintores como Delacroix, enfim. Ela recebia a nata da cultura parisiense, com a qual Allan Kardec, ela recebia Rossini, um grande compositor de óperas, ela recebia os escritores de peças de teatro, ela própria era escritora de peças de teatro famosa, né? Ela recebia Sarah Bernhardt, que era a grande atriz do século XIX da Inglaterra, Victorien Sardou, que era um grande romancista e teatrólogo francês. Toda essa gente frequentava a casa de Madame George Sand. E então... Era um fenômeno literário da época, né? Eu quero dizer o seguinte, a expectativa de vida de Kardec era maior do que a média dos franceses. De fato, ele viveu 69 anos. Não é? Mas aí eu encontrei no item 30 do último livro dele, que chama-se A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Aliás, o título desse livro não deixa de ser irônico, né? Para todos aqueles espíritas que dizem que espírito superior não prevê o futuro. Ora, uma bobagem, olha que bobagem, que contrassenso, né? Porque se o espírito superior não prevê o futuro, por que Kardec, ele próprio, codificador da doutrina espírita, escreve um capítulo inteiro desse último livro dele, cujo título total é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo?
E no capítulo 16, ele elabora o que ele chama de a teoria da presciência. Ou seja, o que é presciência, então? É a previsão do futuro, minha gente. Pelo amor de Deus. Vamos deixar a ignorância de lado e vamos estudar mais. Porque senão a gente passa vergonha, né? Muita gente passa vergonha. Muita gente passando vergonha aí, que não estuda Kardec, e dizendo bobagem, falando que o espírito não prevê o futuro. Kardec fala que as pré-condições básicas para se prever o futuro são duas que se resumem numa só. A primeira, que ele fala que é a condição, a necessidade do espírito desencarnado ou do médium encarnado de ser suficientemente desmaterializado, quer dizer, sem qualquer ligação com a matéria, sem qualquer foco no poder, no dinheiro, no apego da matéria. E, por outro lado, ele fala, e o espírito ou médium ser suficientemente espiritualizado. Porque aí ele sai do mundo material e é capaz de vislumbrar o futuro. Está lá, no capítulo 16. E no item 30 do capítulo 18, o capítulo 18 fala sobre a transição planetária. Nós praticamente não falamos nela, né? Nem precisa, porque nós estamos vivendo ela aí. Basta olhar para a janela que você vai saber o que é transição planetária. Basta ligar a televisão que você sabe o que é a transição planetária. Estamos em cima da ponte, né, Geraldinho? Exatamente. Então, o capítulo 18 diz, o título desse capítulo é Sinal dos Tempos. Não, são chegados os tempos, sinais dos tempos. E nesse capítulo ele tem vários subcapítulos. Num deles chama-se A Geração Nova. Na Geração Nova, Kardec vai falar exatamente o que nós estamos vivendo. A necessidade que no ápice da transição planetária ocorre o quê? Uma série de flagelos diversos. Entre os flagelos diversos, Kardec fala, estão as guerras, as revoluções sociais, estão as epidemias, e nós podemos inferir daí as pandemias. Então, o coronavírus, gente, está aí, ó. Está aí. Como flagelo diverso, característica do ápice da transição planetária. Ele fala também nas quebras de paradigmas, né? Dos paradigmas materialistas, enfim. E lá no item 30, ele vai comentar outro aspecto da transição planetária, do ápice da transição planetária, que é o degredo. Então, esses flagelos diversos têm uma função. Qual que é a função do flagelo diverso? Apressar a transição planetária. Então, é assim que... E também ele fala das questões físicas da Terra, né? Tipo terremotos, hoje a gente chama de tsunami, vulcões, questões relativas, por exemplo, a enchentes, aspectos da natureza que, em determinado momento, em determinado país, em determinado estado ou em determinada cidade, ocorre uma tragédia coletiva e várias pessoas, milhares de pessoas desencarnam coletivamente, né? E daí o raciocínio dele, se você for acompanhando item por item de Kardec, você vai ver que ele fala que o flagelo diverso é uma necessidade. Está dentro da lei de destruição que ele havia estudado no Livro dos Espíritos. Sem a lei de destruição, a humanidade não progrediria, não é? Existe até uma brincadeira entre os cientistas, entre a comunidade científica, que a ciência só caminha com os funerais. Não sei se vocês conhecem esse dito científico. Por quê? Porque são os grandes sabichões de determinada matéria, né, que dominam as universidades, dominam as escolas científicas e não aceitam as ideias novas, porque eles chegam em determinado momento, eles têm tanta fama e conhecimento que adquirem um certo poder de limitar a própria liberdade da pesquisa científica e a própria inovação das ideias científicas. Então, a ciência caminha com os funerais, por quê?
é preciso que esses grandes medalhões desencarnem para que os novos surjam ou apareçam com as suas ideias novas, né? Então, isso faz parte do processo. A morte é necessária. Olha só, o flagelo diverso é necessário. E Kardec vai falar que, dentro desse processo, que os flagelos diversos apressam a transição planetária, apressam o desenvolvimento. Por quê? Pela substituição dos espíritos. Porque os espíritos retardatários são retirados da Terra, são degradados a mundos que... Geraldinho, deixa eu só fazer um parênteses aqui. O Geraldinho está falando de qualquer pessoa que desencarne, não necessariamente aqueles que estão desencarnando pelo corona, né? Só para... Não, mas também. Mas de uma forma geral... Tá? Porque o próprio Kardec explica o seguinte, às vezes a pessoa é tão apegada às suas ideias, ao seu modo de ser, que ela precisa do choque da desencarnação. Não quer dizer que ela seja uma pessoa má, ou que seja uma pessoa ligada ao mal, não. Mas é uma pessoa cheia de preconceitos, de ideias antigas. Então, ela precisa do choque da desencarnação. Kardec fala isso nesses itens. Vocês estudem, por favor, os originais da Gênesis até a 4ª edição, por favor, tá? Porque da 5ª em diante houve alterações indevidas. Então, o que eu sugiro é nós estudarmos a Gênesis. A editora FEAL lançou agora uma cópia uma tradução da primeira edição, né? A editora FEAL no meu entender, a mais fiel ao original de Kardec, né? Que é até a 4ª edição. Muito bem. Então, Kardec fala o seguinte, às vezes a pessoa tem o choque, precisa do choque da desencarnação para chegar no mundo espiritual, ter a consciência que morreu, que deixou o corpo físico, que a vida continua, e só esse choque já faz com que ela evolua. E ela não necessariamente vai ser degradada, não. Ela vai ter a oportunidade de reencarnar na Terra com ideias renovadas. Kardec fala que as ideias vão ser renovadas no mundo espiritual. E essas pessoas vão ter chance. O Kardec vai dizer assim, lá no item 30, e aí vamos chegar à conclusão na cabeça de Kardec, o que ele tinha em mente quando ele falava numa geração. Ele diz assim, no item 30, sem a imigração, isto é, sem a partida dos espíritos retardatários, olha só, então sem a morte, né? Seriam necessários séculos e talvez milhares de anos para chegar ao resultado que um meio século bastará para realizar. O que ele está falando aqui, minha gente? Ele está falando que este meio século que irá realizar a transformação final da humanidade terrestre na transição planetária é a 4ª geração, depois das 3 gerações de incredulidade. Então, acompanhando o raciocínio matemático comigo, nós vamos ver como que Chico Xavier está em perfeita sintonia com o dizer de Allan Kardec a respeito das 3 gerações de incredulidade. E essas 3 gerações de incredulidade com o dizer de Chico Xavier a respeito da data limite do mundo velho. Por quê? Já vimos aqui que na cabeça de Kardec, uma geração seria capaz de realizar a transformação da humanidade em 50 anos, meio século. Então, na cabeça de Kardec, 50 anos é uma geração, que nada mais é do que a média da expectativa de vida do francês com a vida que ele próprio teve de 69 anos. Né? Então, a geração de Kardec terminou quando? 31 de março de 1869, com a desencarnação dele. E ele foi enterrado que dia? Dia 2 de abril de 1869. A primeira geração de incredulidade, qual é? 50 anos, que vai de 1869 até 1919. É uma época de guerras, de fome. Nós tivemos a Comuna de Paris, nós tivemos a Guerra Franco-Prussiana,
a grande fome do final do século XIX, que matou milhares de pessoas na Europa, né? Nós tivemos a primeira grande guerra mundial, de 1914 em diante, a Revolução Russa de 1917. E o que põe fim a isso? Uma grande pandemia, a pandemia da gripe espanhola de 1918 até 1920. Olha só. Então, qual que é a característica desses 50 anos? Incredulidade, guerra, né? Revolução, morte por pandemia, a incredulidade humana. A segunda... O materialismo, né? Era o materialismo científico, né? Quer dizer, Kardec estava perfeitamente ciente de que a humanidade passaria por isso. No segundo período de 50 anos, começa em 1919 e vai até quando? Vai até 1969, que é o início da data limite, segundo Chico Xavier. Nesse período... 1969. 1919 começa o segundo período. 50 anos, 1969, que é o início da data limite. E qual que é a característica desses 50 anos? Novamente, materialismo, incredulidade, guerra. Por quê? Nós tivemos, na década de 20, a quebra da Bolsa de Nova York em 29, gerando o quê? A grande depressão do mundo inteiro, que chegou a afetar o Brasil. Leva ao poder o partido nacionalista, socialista, nazista da Alemanha. Leva ao poder Adolf Hitler. Leva ao poder o partido fascista da Itália com Mussolini. E leva à loucura do poder o imperador Hirohito do Japão, que, aliado à Alemanha e à Itália, empreendem a Segunda Grande Guerra Mundial, que vai matar milhões de judeus, milhões de gays, milhões de negros, pardos, com a ideia da depuração da raça, né? E acaba como? Num conflito nuclear entre os Estados Unidos e o Japão. E depois disso, o fruto dessas guerras continua como a Guerra das Coreias, né? A Guerra do Vietnã e a Revolução Cultural na China, de Mao Tse-tung, que vai matar milhões de chineses, dezenas de milhões de chineses, para implantar... Fala aí em 50 milhões de pessoas, 40 milhões de pessoas. Eu já vi estatísticas até bem maiores do que isso. Maiores, né? Falam até 70 milhões. E qual que foi um dos principais objetivos de Mao Tse-tung? Acabar com a religião. Olha só se isso não é materialista, né? Perseguindo o materialismo histórico da doutrina comunista, mandou-se fechar templos budistas, hinduístas, maometanos, cristãos, queimaram-se os templos, as imagens, se proibiu cultos religiosos, né? Se destruiu grande parte da cultura milenar chinesa e da tradição histórica, cultural e religiosa da China. Então, um período, gente, marcado pela incredulidade. É o segundo período de incredulidade previsto por Kardec, que vai terminar quando? Quando o homem pisa na Lua. Só que o homem pisa na Lua numa corrida armamentista. Era disputa entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na Guerra Fria, pelo domínio do espaço sideral, com a OTAN, capitaneada pelos Estados Unidos da América do Norte. E havia claros objetivos bélicos nucleares de conquista da Lua. Neste ponto, então, as potências angélicas do sistema solar colocam basta e dão um prazo. A Terra, Jesus pede um prazo extra. Qual que é esse prazo extra, que é a moratória terrestre? Justamente o terceiro período, né? De 50 anos, que vai de 1969 até o ano passado, em 2019. É a data limite prevista por Chico Xavier, que foi o terceiro período da incredulidade humana, que, graças a Deus, nós vencemos. Graças. Eu vou fazer um... Deixa eu acabar isso. Se no primeiro período a humanidade fez a Primeira Guerra Mundial, no segundo período a humanidade fez a Segunda Guerra Mundial, no terceiro período nós conseguimos nos suportar.
uns aos outros, embora toda a Guerra Fria, todo o problema ligado à cortina de ferro, à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, depois que ruiu, não é? A questão do surgimento da China como potência mundial, a questão também dos Estados Unidos, que fica brigando lá no Oriente Médio, muitas vezes sem ser chamado, mas, de certa forma, nós conseguimos nos suportar. A grande questão do Oriente Médio, a partir do surgimento do Estado de Israel, não é? Mas, de certa forma, nós conseguimos deixar a guerra de lado, a guerra nuclear, que seria devastadora e acabaria com a vida na Terra, e entramos num processo de globalização econômica e social, em que os países todos cresceram muito. Houve um milagre asiático, os tigres asiáticos, que saíram da total pobreza e se tornaram potências econômicas, como as Coreias, como o próprio Japão do pós-guerra, não é? Como a própria China, como a Malásia, como Singapura, como o crescimento também econômico da Indonésia, das Filipinas, da Índia, não é? Por outro lado, também um desenvolvimento muito grande do Oriente Médio com a questão do petróleo, o surgimento aí dos Emirados Árabes Unidos, de Catar, da própria Arábia Saudita, fortalecendo o Oriente Médio. A própria Europa entrou num movimento extraordinário de união, mas nações que eram inimigas mortais, como França, Inglaterra, Alemanha, Itália, se uniram na comunidade econômica europeia, criaram uma moeda única, criaram a união das fronteiras, não existem mais fronteiras entre esses países, o livre trânsito de mercadorias e pessoas, né? Por sua vez, a América se desenvolveu bastante, os Estados Unidos, o Canadá, o México, o próprio Brasil saiu de uma condição de muita dificuldade. Houve um milagre econômico brasileiro dos anos 70, sob o domínio militar, e mesmo depois, com a estabilização da moeda, com o governo Itamar Franco, houve um grande desenvolvimento da nação. Enfim, a humanidade conseguiu vencer grandes desafios sem guerra nuclear. Então, nós somos, sim, otimistas hoje. Por quê? Primeiro, porque os 3 períodos de incredulidade, onde vigiria o paradigma materialista, previsto por Allan Kardec na questão 798 do Livro dos Espíritos, já ocorreu, já passou. 150 anos da morte de Kardec dá 2019. Ponto final. E o próprio Kardec fala que o 4º período será o último período em que a nova humanidade, os novos espíritos que reencarnaram, as crianças que reencarnaram depois desse período, fariam essa grande transformação. E é interessante que a gente identifica essas crianças perfeitamente. No item 27, ele fala sobre a geração nova o seguinte: a nova geração, que é a 4ª, né, devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces. Olha só, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces. Não é o que as nossas crianças, filhos, sobrinhos e netos estão demonstrando? Não resta dúvida. Somadas, ele ainda diz, somadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. Olha aí, paradigma espiritualista reinando no coração dos novos meninos, principalmente esses que nasceram depois do ano 2000. É o sinal incontestável de um certo grau de adiantamento anterior. E Kardec vai explicar que há a substituição dos espíritos. Os flagelos diversos são necessários porque eles apressam o campo de saída de espíritos retardatários. Muitos desses espíritos retardatários são degradados a mundos inferiores, que são, de acordo, mundos de expiação e de provas, ou até mesmo primitivos, de acordo com a evolução desse grupo. E outros
apenas o desencarne favorece com que eles mudem de opinião. Olha que interessante. Que mudem a sua concepção e a eles é permitido ficar na Terra e reencarnar para fazer parte dessa geração nova. E com isso, em um espaço de 50 anos, é feita, então, na quarta geração, pós-espiritismo, é feita essa mudança. E Chico Xavier vai claramente definir isso no segundo programa Pinga Fogo, em 23 de dezembro de 71, quando perguntam a ele a opinião de Emmanuel sobre a Terra regenerada, e ele fala: estamos, sim, muito próximos de uma grande transformação planetária. As calamidades sociais, espirituais, emocionais e físicas estarão por toda a parte do planeta. Isso aí, a gente não precisa explicar, é o que nós estamos vivendo, né? Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Mas, antes disto, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o concurso do aceleramento desse processo. Então, minha gente, eu só posso concluir o seguinte: o coronavírus, essa pandemia global, faz parte essa última etapa, quarta etapa, de renovação terrestre, prevista por Allan Kardec, e faz parte desse aceleramento do processo de mudanças, porque é necessário que nós tenhamos diversos tipos de transformações na Terra, transformações sociais, econômicas, políticas, religiosas, de saúde pública, não é? De alimentação. Por que esse vírus surgiu? Por causa da alimentação dos chineses que comem gatos, cachorros, que por sinal foi proibida ontem, né? Graças a Deus. Morcegos, ratos, sapos, gafanhotos, escorpiões, baratas, né? Isso tem que mudar. Tem que mudar. É um paradigma que tem que cair. As universidades, cada vez mais, estão pesquisando na fronteira da espiritualidade. Então, o paradigma materialista está ruindo nas universidades. Tanto é que o próprio Chico prevê isso também no primeiro programa Pinga Fogo, quando ele diz assim: eu já falei esse trecho, estamos no limiar de tempos novos, em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Então, olha só, esse período nosso, minha gente, que começou em 2020, de 37 anos, que vai levar a humanidade em 2057 à condição de mundo regenerado, é o período em que a ciência dará a mão à religião e à filosofia. Os três caminharão juntos, porque a ciência terá um papel primordial, porque ela irá provar a realidade da vida além túmulo, ela irá provar a realidade da vida além túmulo, no sentido de conhecer diversos planos de vida na própria Terra, além do túmulo, além da morte. Vai provar a pluralidade das existências, a reencarnação. Vai provar a pluralidade dos mundos habitados, porque nesse período de hoje até 2057, nós teremos o contato com civilizações extraterrestres. O próprio Chico me disse que depois de 2019, Jesus autorizaria esse contato aberto, né? E o próprio Chico dá a dica no programa Pinga Fogo que esse contato virá depois que a humanidade estabelecer a sua base lunar, né? Ele até prevê que a humanidade vai tirar água, azoto e matéria plástica do solo lunar, coisa que na época, em 1971, nem se imaginava, e hoje já é provado que tem, né? Já existem provas de reservatórios imensos de água no solo lunar. Olha só. A cidade de vidro, que agora o presidente americano disse que vai construir, né? Vai construir, Chico o Trump está dizendo que vai construir até 2026. Então, nós previu isso em teremos 71. um avanço extraordinário. Nós teremos um avanço extraordinário. O Chico vai falar comigo: Geraldinho, nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir de julho de 2019. Porque a ciência médica vai chegar à definição da cura de todas as doenças. Olha que maravilha, né? Nós vamos interromper o processo do envelhecimento do corpo físico.
Nós vamos acabar com as diferenças sociais, não é? Com grande progresso do mundo, com novas tecnologias. Os extraterrestres irão nos trazer tecnologias inimagináveis para a nossa imaginação, para o nosso conhecimento, dando condição que as nossas nações progridam rapidamente no conhecimento de coisas espantosas. Nós viajaremos ao espaço, viajaremos a outros mundos em questão de segundos, né? Transportando distâncias inimagináveis. Certa vez o nosso amigo Dirceu Abdala perguntou ao Chico: Chico, nós teremos condição de comunicarmos com outras civilizações no sistema solar ou fora do sistema solar instantaneamente? E o Chico falou com ele assim: Dirceu, muito mais do que isso. Nós teremos comunicação instantânea com outras galáxias. Então, Meu Deus! Vejam bem, né? Então, nós estamos diante desse mundo novo que o Chico fala no programa Pinga Fogo, em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Olha só, o Chico não fala futuro imenso diante da ciência terrestre, não. Um futuro imenso diante do universo. A gente vai se integrar nessa comunidade universal. Nós vamos entender finalmente que fazemos parte de uma família universal. E uma das coisas que ele vai falar comigo que me espantou muito é que em meados do século XXI, nós teremos aparelhos pequenos, que eu definiria hoje como um tablet, de pendurados nas nossas paredes, e vamos conversar com nossos mortos queridos. Olha só, que beleza, né? Pensam, né? Então, minha gente, essa história de coronavírus não é para ninguém se espantar, não é para desesperar, para morrer de medo, para ter depressão, para ter tristeza, para tremer de medo, para ter histeria coletiva, nada disso. Vamos ter fé, confiança. Talvez que seja a união de todas as universidades, todas as empresas de biotecnologia, todas as empresas de farmacologia, todos os cientistas da ciência médica estão hoje focados na descoberta desse tratamento e dessa cura. E talvez, num prazo recorde de tempo, nós vamos entregar a vacina ou o tratamento que acabará com essa pandemia em questão de dias, né? E eu digo isso com conhecimento de causa, porque eu tenho amigos dessa área que me dizem que há empresas de ponta, inclusive ontem foi publicado nos Estados Unidos que a empresa Gilead já chegou a resultados satisfatórios em 2/3 dos humanos tratados que se recuperaram e se curaram. 2/3, vejam bem. Então, nós já estamos no limiar dessa cura. Há notícias de que os israelenses também estejam nesses finalmente, que os australianos também tenham chegado nesses finalmente. Então, não vamos perder a nossa fé, a nossa confiança no alto, que está também nos inspirando, né? Os grandes cientistas do além estão inspirando os nossos cientistas encarnados. E também creio que as civilizações mais avançadas estejam também trazendo tecnologias novas para que a gente possa absorvê-las, até porque eles têm interesse que a humanidade caminhe para poder reencarnar aqui no futuro. É uma questão. E fazer parte da nossa humanidade. Então, nós temos que ter essa confiança e não nos entregar a desespero algum e manter a serenidade da nossa fé e a confiança em Deus, que sabe tudo quanto nós necessitamos. E digo mais a todos, o coronavírus vai terminar quando o nosso débito estiver saldado, tá bem? 10 segundos para acabar a nossa live. Então, é isso aí. Que Jesus nos abençoe a